Bom, quando se pensa no Bispo do Rosário, acho que surgem duas coisas que são fundamentais. Alguns o veem como se fosse uma pessoa totalmente louca, né, esquizofrênica, até que ele ficou, né, aprisionado, e outras que o veem como um grande gênio. E essas duas visões eu acho que elas são complementares. Então eu estou pertinho aqui de um trabalho que mostra aí uma seriação, né, que é uma coisa que ele gostava muito, né, uma coisa do lado da outra, séries, que tem na verdade aí um toque, né, um transtorno obsessivo, compulsivo, sem dúvida alguma. E isso é uma questão bem interessante. Agora, considerá-lo apenas um louco por isso, eu acho que nós temos que pensar bastante e refletir. Por outro lado, vê-lo apenas como um gênio também é esquisito, né? Porque se ele é um gênio, será que não tem muito gênio por aí perdido, né, que merece a nossa reflexão? Então, entre um lado e o outro, eu acho que esse trabalho do bispo merece ser visto. Eu acho que ele não é um gênio incompreendido, até porque ele não se via como artista plástico, isso é muito importante, e também ele não é um louco que merecia estar preso. Então, afinal, quem é esse homem? Ele é um louco ou é um gênio? Acho que essa é a grande questão. Arthur Bispo do Rosário, para mim, era um organizador do caos. Um caos pessoal, típico de alguém esquizofrênico. Não era um artista, não se considerava um artista. Criou sim algumas coisas. Mas algumas coisas que ele acumulou, juntou, reuniu, não tem, no meu entendimento, nenhuma importância quando visto isoladamente. No contexto, no conjunto, nós podemos fazer N leituras, N interpretações, e diria que há alguma coisa de muito relevante no trabalho dele, que é um encontro que se dá com muito da arte contemporânea. Mas são artistas contemporâneos que realizam alguma coisa ao nível da consciência. Claro, todos os artistas têm um pouco de insanos, porque senão não fazem arte, não criam. Mas eu acho muito interessante o trabalho do Arthur Bispo do Rosário, gosto de ver esse conjunto, as provocações, as discussões, as ideias que temos em torno dele, mas, para mim, poucas coisas do que ele produziu têm e teriam status de arte. Arthur Bispo do Rosário é um artista stricto sensu. Eu posso dizer isso com base nos ganhos que as vanguardas revolucionárias do último quartel do século XIX, início do século XX, produziram como uma refacção da linguagem artística. A arte que era baseada na mimesis grega, que era uma cópia da natureza, vai aos poucos sendo desconstruída com as vanguardas para se tornar a mais pura abstração. E dentro da abstração, o que conta na arte contemporânea é a ideia. Não é mais o objeto, não é mais o quadro, não é mais a base material que o artista produziu. O que vale na arte contemporânea é o conceito. Nesse sentido, e o que justifica isso é a obra aberta de Umberto Eco, a obra de Arthur Bispo do Rosário é um grande feito estético dentro das estéticas contemporâneas, com loucura ou sem loucura. Será que realmente Arthur Bispo do Rosário não se achava um artista? Eu tenho lá minhas dúvidas. No documentário do Denizar tem um momento que ele diz: a minha obra será um dia, eu serei um dia reconhecido pela minha obra. Eu acho que a gente tem que relativizar um pouco o autismo deste artista. Eu acho sim que não é também o fato dele se reconhecer ou não como artista que nos permite a tomar esse conjunto de obras como obras de arte, né? Veja só, a arte contemporânea, além do conceito, o artista contemporâneo não mais representa, mas ele se apropria da realidade, ele cria uma outra realidade. E é isso que o Arthur Bispo faz. Ao descontextualizar o objeto e transformá-lo, bordando sobre ele, recobrindo de fios, reconstruindo aquele objeto de uma outra forma, ele está dando este pouco de realidade, um outro nível de realidade. E é isso, entre outras coisas, que a arte contemporânea vem fazer. Existe uma questão um tanto incômoda sobre o trabalho do Arthur Bispo do Rosário. Será que é ou não arte?
Em primeiro lugar, não acho essa questão importante, desde que haja um público receptor e que frua seu trabalho. No entanto, os críticos se preocupam com isso, então vale um posicionamento aqui. É sim arte. Alguns dizem que Bispo do Rosário era alienado e por isso não podia fazer arte, porque ele seria desorganizado. Mas Bispo do Rosário, como a maioria dos alienados, tinha sim um universo dentro de sua lógica, um pouco diferente das pessoas ditas normais. A maioria dos alienados, sim, o tem. Então eles podem sim produzir arte. Se assim não fosse, se Bispo do Rosário não tivesse um universo organizado à sua maneira, se ele fosse realmente incapaz, não seria possível que ele bordasse, costurasse, compusesse objetos. Isso foi reconhecido direta ou indiretamente por psiquiatras do calibre do Dr. Carl Jung ou da doutora Anísia da Silveira, brasileira contemporânea do suíço e fundadora do Museu do Inconsciente no Rio de Janeiro, que reúne obras desses ditos alienados. Agora, pode-se gostar ou não, isso é uma questão subjetiva de afinidade artística, mas nunca desprezar a arte de Bispo do Rosário como um amontoado de coisas desorganizadas. Elas têm sim organização e ainda mais, organização artística. Eu sempre tive um pouco de resistência à obra, ao impacto da obra do Bispo do Rosário, mas particularmente nessa Bienal, eu me senti muito à vontade para dizer que eu finalmente descobri a importância dele e do que ele fez. Eu acho que o primeiro aspecto a ser destacado é a ideia do Bispo do Rosário livre das amarras da razão e assumindo uma certa posição de demiurgo, que é uma coisa que todos nós talvez gostássemos de fazer e não podemos. Alguns anos atrás, no Rio, eu li uma matéria, nem lembro o nome de quem, que ele chamava Bispo de gênio. Então eu começo a me perguntar, se Bispo é gênio, como eu vou chamar Leonardo? Como eu vou chamar Michelangelo? Como eu vou chamar, Rothko, Bacon? Se eu vou chamar Bispo de gênio, então eu tenho que pensar melhor. E voltamos às definições. O grande destaque nessa Bienal é, sem dúvida alguma, Arthur Bispo do Rosário, pela sua importância na arte contemporânea. Ele tem uma linha vanguardista, apesar de ser uma pessoa que estava trabalhando com coisas simples, né? Ele criou um mundo dele próprio. A importância do Arthur Bispo do Rosário é tão grande que só o tempo vai defini-lo melhor ainda, porque ele ultrapassa a época atual, ele é atemporal e capta um surrealismo e uma arte bruta ao mesmo tempo, e desenvolve um trabalho que vai além do espaço e além do tempo. Arthur poderia ser um místico num determinado período histórico e reconhecido como tal e perseguido como tal. Teve muito místico que terminou tristemente nas mãos da Inquisição. Ou poderia, numa sociedade comunitária, tribal, ser um xamã, um sacerdote, um intermediário na comunicação entre aqui e uma realidade verdadeira. Eu concluo, a propósito de místicos, feiticeiros, lembrando aquilo que Novalis falou sobre loucura comunitária, um traço que une os poetas, profetas, loucos e santos, família a qual pertence Arthur Bispo do Rosário. Eu fiquei absolutamente encantado ultimamente com a obra dele, e eu invejo, de certa forma, essa liberdade que ele teve de criação, que é uma coisa que um artista, por exemplo, tem outros benefícios da razão, mas não tem essa liberdade de criação. O que fica para mim é que o Bispo do Rosário realmente é um caso único, ligado de certa forma a todo o trabalho da Anísia da Silveira, desenvolvido no Engenho de Dentro, mas ele se destaca especialmente por ter sido muito inteligente.
Não que os outros não tenham sido tão inteligentes, mas dentro do Bispo do Rosário devia existir uma grande inteligência, um homem com uma sensibilidade única e uma transcendência muito grande. O fato de nós considerarmos Arthur Bispo do Rosário um grande criador não significa que todos os artistas contemporâneos que produzem muita bobagem, que fazem coisas aleatoriamente, sem algum tipo de sentido, sejam um artista na altura do Arthur Bispo. É preciso que qualquer obra, contemporânea ou não, tenha um sentido, tenha uma intencionalidade. Bispo tem uma intencionalidade, que é a de superar todos os interditos do inconsciente em jorros sobre a razão. Mas cuidado, nem tudo que é contemporâneo é arte. O Arthur Bispo do Rosário é, sem dúvida alguma, um artista de uma originalidade indiscutível. Você não vai dizer que ele é pintor, você não vai dizer que ele é gravador, o que ele é? Ele cria obras mais variadas, inclusive muitas delas são bordados, como é o manto que ele fez, que é uma das coisas mais lindas que já um artista brasileiro inventou, né? Que é o manto com que ele se apresentaria diante de Deus, né? Então, para uma tal cerimônia, tinha que ser uma coisa deslumbrante. E ele realmente fez uma obra que é uma coisa deslumbrante, realmente, o manto que ele Arthur Bispo. Bispo do Rosário, o Senhor dos Labirintos, o Prisioneiro da Passagem. É um inventário delirante, desdobrado em várias linguagens, como escrita, objetos, assemblagens, e que vão mostrando para nós como o delírio se inscreve numa cultura que reconhece esse inventário como algo seu. Então nós temos em Bispo o testemunho de um discurso delirante, possível de inserção na nossa cultura e no nosso tempo. De mais uma vez, a reunião desse material de Bispo é uma oportunidade para podermos constatar essa linha tênue entre o que seria a produção delirante e as artes, o discurso da arte. Então, ou seja, não tem delimitação entre um e outro nessa demonstração, né, desse inventário que Bispo nos deixou. Na esquizofrenia, que é a forma mais aguda de neurose, há uma dificuldade de retorno do sujeito à razão, praticamente impossível. Na esquizofrenia também não existe a possibilidade de o sujeito criar vínculos afetivos ou estabelecer laços sociais. O sujeito se isola num autismo, se é que eu posso dizer assim. E o que é um autêntico louco? É um homem que preferiu ficar louco no sentido socialmente aceito, em vez de trair uma determinada ideia superior da honra humana. Assim, a sociedade mandou estrangular nos seus manicômios todos aqueles dos quais queria desembaraçar-se ou defender-se, porque se recusavam a ser seus cúmplices em algumas imensas sujeiras. Pois o louco é o homem que a sociedade não quer ouvir e que é impedido de enunciar certas verdades intoleráveis. Nesse caso, a reclusão não é a sua única arma, e a conspiração dos homens tem outros meios para triunfar sobre as vontades que deseja esmagar. Além dos feitiços menores dos bruxos de aldeia, há as grandes sessões de enfeitiçamento global, das quais participa periodicamente a consciência em pânico. Assim, por ocasião de uma guerra, de uma revolução, de um transtorno social ainda latente, a consciência coletiva é interrogada e se questiona para emitir um julgamento. Essa consciência também pode ser provocada e despertada por certos casos individuais particularmente flagrantes. Assim foi que houve feitiços coletivos nos casos de Baudelaire, Edgar Poe, Gerard de Nerval, Nietzsche, Kierkegaard
Hölderlin, Coleridge e também no caso de Van Gogh. E eu acrescentaria no caso de Arthur Bispo do Rosário. A obra do Bispo do Rosário, para mim, se articula em dois eixos. Um, relacionado à realidade objetiva, onde ele articula o que ele faz com as maquinarias, com os objetos do cotidiano. E uma parte que eu considero mais subjetiva é onde ele assume a voz do profeta e faz os seus bordados, evocando a questão do juízo final. Eu gostaria de lembrar que o bispo, ele foi marinheiro. E sobre isso há uma coisa simbólica na obra do Foucault, A História da Loucura, que relaciona o louco à água, porque havia na Renascença a nau dos loucos, que levava para fora das cidades as pessoas consideradas insanas. Ao mesmo tempo, a água é uma coisa profundamente simbólica, no sentido de nos levar ao inconsciente, que é aquilo que eu considero que é a obra do bispo, o produto do inconsciente, aquilo que flui magicamente no trabalho dele, que além de tudo é lúdico. Existe uma paixão devocional pela obra de Arthur Bispo do Rosário, mas para o pesquisador é necessário estabelecer métodos, condições para se estabelecer o processo criativo do artista, esse processo sobre o qual ele vai constituir o seu idioleto, a sua linguagem, a sua marca, a sua personalidade. Em Bispo, esse processo criativo está dividido em 4 fases: organizar, catalogar, preencher e envolver. Aqui, nesse trabalho, nós podemos verificar o aspecto de organização que ele produzia numa tentativa constante de superar o caos interior. Com o inconsciente a céu aberto, com o inconsciente revelado, através das representações plásticas, ele constantemente organizava, tentava ou representava a organização do caos interior. A obra de Arthur Bispo do Rosário é uma obra referencial na moderna arte brasileira. Um artista único, um artista especial. Foi marinheiro como Pansete, foi louco como Van Gogh e foi inovador como Duchamp. Um trabalho magnífico que marca, que aponta caminhos. Um trabalho feito em cima de uma possível loucura. Na minha opinião, ele era apenas um dissidente do pensamento coletivo, que criou muito, mostrou técnica, mostrou conhecimento, foi inovador e mesclou a religiosidade com o imaginário e com um brasileirismo como de ninguém. Na verdade, todos nós somos um pouquinho Arthur Bispo do Rosário. Eu tenho observado que os platônicos, os neoplatônicos, eles têm uma postura crítica. Por quê? Porque eles estão dizendo que essa realidade onde estamos é uma ilusão, que o real é outra coisa. O que Arthur Bispo do Rosário fez é um reordenamento do real, uma reorganização, uma catalogação. E se catalogação, eu penso em tantos autores que foram catalogadores. O pai do anarquismo e socialismo utópico, Charles Fourier, ele ficava o tempo todo classificando, catalogando, reordenando com uma teoria de base esotérica. Como o demiurgo platônico, que organizava o mundo, catalogava esse mundo para a felicidade humana, Bispo cataloga o mundo das utilidades, o mundo com tudo aquilo que já cumpriu uma função útil no mundo das utilidades. Ele vai utilizar isso na forma de representação de signos. Ele cataloga, portanto, dentro de uma ordem linguística que é escrita e é matemática. Uma matemática aleatória. A ordem de números não é a ordem lógica que nós conhecemos, mas intrinsecamente, no esforço constante de superar as interdições da dissociação mental, para ele, representacionalmente, existia uma catalogação linguística e matemática. Embora considerado louco,
Arthur Bispo do Rosário criava em cima da realidade. Observe esse tipo de coisa do dia a dia de todos nós. Meu pai foi muito amigo da família do advogado que em sua casa trabalhou bispo antes de ser considerado louco e ser levado ao manicômio. Dizem os familiares, e eu me lembro isso da infância, comentado pelo meu pai, que ele tinha o cuidado de decorar as comidas. Toda vez que servia alguma coisa, procurava fazer um enfeite, alguma coisa. Já era arte. E também, quando ele ia guardar as roupas no armário, guardava por cores, mais ou menos assim como temos aqui essas gravatas. É interessante observar que ele já se divertia no seu trabalho doméstico, já organizando coisas como depois vieram estar aqui na sua obra. Ele trabalhou como empregado doméstico na casa de um ilustre advogado no Rio de Janeiro. Então, ele, antes mesmo de ser considerado louco, já tinha a vocação e já mostrava o seu talento para a arte. Existe na esquizofrenia paranoide, que foi diagnosticada em Bispo, uma agorafobia, o medo de espaços vazios. Ele estava na sua terceira forma, no seu terceiro elemento do processo criativo, um constante preencher do vácuo, um constante eliminar da vacuidade. Essa obra aqui, portanto, que já percorreu várias exposições, vários museus na Europa e na América Latina, sobretudo no Brasil, é um elemento que justifica bem a questão do preenchimento. Quaisquer objetos que pudessem eliminar o vazio, ele utilizava, picando papéis, por exemplo, num processo interminável, porque na esquizofrenia, tempo e espaço são duas categorias que não existem. De um modo geral, esses 4 princípios criativos são recorrentes. Dificilmente nós temos separadamente, isoladamente, um ou outro. Isso acontece. Nessa obra aqui, nós temos o que é mais evidente, é o envolver. Uma tentativa constante e amorosa de se criar uma segunda pele naquele objeto que está solto no mundo. Então o bispo descosia, desfazia as suas vestes ou quaisquer tecidos que ele tivesse, separava a linha e calmamente, sem tempo, ele envolvia, construindo essa segunda pele, gerando uma outra natureza e abrigando amorosamente esse objeto. Nesses objetos aqui nós temos o envolver, ordenar e o catalogar também na ordem matemática que aparece sempre. O manto da Anunciação é a síntese de toda a obra de Arthur Bispo do Rosário. Nele, todos os elementos que compõem a obra de uma forma fragmentada comparecem aqui numa idealidade, numa tentativa de o bispo se tornar transparente, ascender aos céus e se encontrar com Deus, o Deus que ele se supunha que fosse. A partir de bordados e da posição de guirlandas, de cordas, barbantes, aqui estão todos os princípios que caracterizam a obra de Bispo. Na parte interna, que é uma mandala concêntrica, ele bordou nomes de mulheres, numa ordem que vem da periferia para a interioridade do manto. E eu convido todos a analisar, a perscrutar esse manto, procurando entender os princípios criativos, organizar, catalogar, preencher e envolver, porque eles estão aqui da mais bela forma que o bispo pôde nos presentear. Sem dúvida nenhuma, o manto é a sua obra maior, que sintetiza toda a sua poética. Eu vejo a obra do bispo como uma obra que afirma a vida, mas paradoxalmente como uma obra feita para a morte. Uma obra que nasceu de uma preparação lenta, dura, ora lúdica, ora angustiante, como todo processo criativo tende a ser, mas que foi destinada ao momento da passagem desse mundo para um outro mundo, né? Então é uma obra que celebra a vida, mas que celebra a vida diante da
finitude dessa mesma vida. O manto é a principal obra do conjunto do trabalho do bispo por uma série de fatores, ao meu ver. Uma delas, sem dúvida, porque é uma síntese de tudo aquilo que ele fez nas vitrines, nos objetos, né? Todas as representações do mundo que ele criou para um outro mundo estão aqui bordadas no manto, assim como o nome das pessoas que ele levaria para esse mundo. Atrás de mim nós podemos ver o manto do Bispo do Rosário, e acho que isso é uma contradição bem interessante, porque afinal ele queria ser enterrado com esse manto e ele não conseguiu. Então isso mostra que ele não se via como artista plástico, né? Porque o sonho dele era justamente ser enterrado, não conseguiu ser enterrado, e o manto hoje, ele vai por vários lugares e todo mundo idolatra o manto. As pessoas têm quase uma relação religiosa com ele. E aí me parece que é uma grande contradição. Se ele queria ser enterrado com o manto, ele devia estar enterrado com o manto. E o manto não deveria estar aqui. Talvez houvesse uma foto do manto, um vídeo do manto, mas o manto não deveria estar aqui. Então talvez o bispo estivesse certo, né? Ele não era artista plástico. Ele era o que, na verdade? Um homem com características de uma religiosidade muito elevada que deveria ter sido respeitada. Não enterrá-lo com o manto foi um desrespeito ao Bispo do Rosário. Arthur Bispo do Rosário foi um homem religioso. E como todo homem religioso, ele ordenou o caos. Todo o conjunto de obra dele é uma ordenação do caos, é um processo de criação que tem de organizar o caos. E a organização desse caos é tudo deveria ser levado para essa vida pós-morte. E o leito, Romeu e Julieta, ou eu prefiro chamar de nave, para mim tem uma importância bastante singular, porque além dele ter sido feito numa relação com a Rosângela Maria, que foi a psicóloga estagiária, ele tem um sentido simbólico, ao meu ver, muito grande. O leito é o lugar onde a gente nasce e é o lugar onde a gente morre, né? Então o leito é esse lugar ambíguo da vida e da morte. Ao mesmo tempo, no caso dessa obra especificamente, é um leito coberto, né? Com esse tecido transparente, cheio de detalhes, também numa estética bastante barroca, e que também me lembra o útero materno. Um fato curioso que nos lança uma indagação é a relação de Arthur Bispo do Rosário com Rosângela Maria Magalhães, essa estudante que veio para fazer um trabalho acadêmico com ele, exatamente na colônia Juliano Moreira, e por quem ele estabelece uma paixão, efetivamente uma paixão, a ponto de encontrar um relógio que não funcionava, mas que simbolicamente marcava as horas e dava a Bispo a impressão ou a sensação de que ele tinha algum controle sobre ela, que essa é uma questão dos apaixonados. Toda a obra do Bispo tem a ver com esse elemento água, da qual ele conheceu muito bem. Bispo foi um marinheiro. E essa figura do marinheiro, esse arquétipo do marinheiro, desse aventureiro que navega pela água, perpassa toda a obra dele, não só nas suas várias embarcações, mas também aqui nessa nave-leito, que, ao meu ver, seria também uma espécie de instrumento que, como toda nave, pode submergir ou pode emergir, né? Um retorno ao útero materno, representado pela terra, pela água, mas também sua ascensão aos céus junto de Deus. Aqui nesse trabalho nós temos a Avenida Rosângela Maria Magalhães. O que é avenida? É a passagem, é o transporte do sujeito de um ponto definitivo ao outro, é uma caminhada. Dificilmente é possível desconectar o artista ou a história de vida do artista da sua obra. No caso de Bispo, isso é muito evidente. Esta obra que nós temos aqui, que é o Trono Acorrentado, foi feito por ele no período em que Rosângela Maria Magalhães estava para se despedir, para ir embora, porque ela tinha terminado o trabalho acadêmico com ele, a pesquisa que ela vinha fazendo. Então, ele prepara esse trono, essa cadeira com rodas, e na despedida ele pede para ela se sentar. Esse trono, essa cadeira tem rodinhas, ele vai para frente, volta para trás, vai para frente e volta, como se ele estivesse experimentando a liberação dessa moça nesse momento final. E quando ela efetivamente vai embora, ele
envolve os pés dessa peça com uma corrente. Aqui se pode chamar de o trono acorrentado. Curiosamente, tem também ligado a esse objeto um conta-gotas, alguma coisa vital usada nos hospitais para sangue ou para soro, que a gente pode ver aqui no trono acorrentado. O Rosário da Virgem. Rumoroso silêncio do mar. Urna de cinzas, as celas a navegar. O bispo navegador em viagem aos céus. Cristos, Marias, colheres, tênis, auras e tudo mais reúne na proa. Na pele do marinheiro salva-se e naufraga assombrado navio entre bandeiras e escritas. Guardando o porão das malas, a esperar concílio das nuvens, costura e borda o bispo. Ao velo de ouro, a cama dos ventos, as velas enfunadas, o leme de agruras. Sobre a quilha da morte a rasgar quimeras, errante nave desenha mandalas, bordando o destino das linhas. E ao mastro subindo escadas, direções a esmo seguem o argonauta. E navegar é preciso. E é preciso navegar. Porque ao santo de casa em desvalido milagre, sob correntes d'água, choram lágrimas de vidro. Ao ouro do fogo, o lençol das marés, viver é possível, viver é impossível. Bordando orações às mãos da Virgem, o bispo eleva seu rosário. Entre rosas dedilhadas, lhe consagra o próprio nome. Enlaçando mãos e asas, dedos e contas, movem selacantos de agulhas, seguindo labirintos de pano. Neste longo caminho da nave entristecida, para consolar o corpo desnudo do Pai, o bispo lhe cede sagrado manto. Do arpão ao peixe, escamas ao infinito. Última viagem? Última viagem? Ante a pergunta, colinhas de azul e solitude, o navegante tece o devaneio dos abismos. Bordar é preciso. Bordar não é preciso. Rumoroso silêncio do mar, urna d'água, as cinzas a navegar.